Hoje nós iremos falar então sobre justificados pela fé. Glória a Deus, né, irmãos? Então agora Paulo de fato vai dar uma solução, né? Porque até então Paulo estava só apontando as acusações, já não há nenhum justo sequer, né? Então domingo passado nós trabalhamos o texto, talvez um dos textos mais duros das Escrituras. Paulo então vai falar que não há nem um justo sequer, né? Mas agora então ele vai falar que pela fé em Cristo Jesus, através da graça do Senhor, nós somos justificados. Amém, irmãos? Diga assim, justificados. Aleluia. Então, Romanos capítulo 3, a partir do verso 1, se coloque de pé, vamos fazer a leitura das Escrituras. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Renan, grita aí a turma. Sei que todo mundo acabou aqui o louvor, está todo mundo precisando tomar uma água, talvez ir ao banheiro, mas que sejam rápidos. Amém? Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para eles mesmos ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância ou arrogância foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te oramos e te pedimos agora sabedoria e revelação da tua palavra, que o Senhor cesse e tire toda e qualquer distração, desatenção, para que nós possamos ser, ó Pai, aqui ministrados pela tua palavra e que seja para a glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar com a sua Bíblia ainda aberta, é o que eu recomendo para você. Deixe a sua Bíblia aberta. Se você quiser tomar nota de alguns insights, algumas coisas que serão faladas aqui, fique à vontade. Desde que, né, irmão, se for pelo celular, tente colocá-lo aí no modo avião para não atrapalhar você nem a pessoa que está ao seu lado aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha só, então um breve resumo, né, de algumas coisas que nós falamos, alguns cultos para trás. Obviamente, como eu disse, conforme nós vamos avançando, mais difícil vai ficando de fazer o resumo do que já foi falado. Então o importante é, ou que você mantenha a disciplina aí na sua casa, de ler o texto de Romanos aí, ou então você pode também ir assistindo lá pelo YouTube, mas vai ficando cada vez mais, né, difícil a gente fazer um resumo, porque vai ficando muito conteúdo. Daqui a pouco a gente teria que gastar um culto só para fazer resumos, né? Então, como a gente precisa avançar, então bem rapidamente, capítulo 1, Paulo então está apontando, né, que os gentios, eles são indesculpáveis. Não tem justificativa. Existe justificação, que é o que nós vamos falar sobre hoje, mas não tem desculpa, são inculpáveis. Também depois, no capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus, também igualmente são culpados. Então, tanto gentios quanto judeus são culpados. Só para trazer um amparo bem, é porque às vezes a gente vai pregando aqui, né, naquele ímpeto
de pregar a palavra e a gente esquece que às vezes coisas simples, mas às vezes simples é complicado para alguns irmãos entenderem. Então eu vou tentar ser um pouco mais pragmático em algumas coisas, ainda que para alguns pareça ser básico, mas é muito importante que todos entendam o que Paulo está querendo falar. Por que ele está falando de gentios e judeus? Por que ele não está falando de brasileiro, de americano, né? Porque daqui a pouco tem gente também que vai falar assim, pô, mas a Bíblia só fala de gentios e judeus, não fala de mim, nação brasileira. Então entenda uma coisa, irmãos, o povo judeu era o povo eleito, era o povo escolhido. Então todo aquele que não era judeu era gentil, que era, entre aspas, o povo que não era os escolhidos, né? O povo excluído. Mas quando ele está falando que gentios e judeus, através do evangelho, se tornaram uma nova criatura, se tornaram uma nova humanidade, ou seja, a partir dessa união de gentios e judeus, uma nova humanidade surge. Então essa nova humanidade, irmãos, engloba todo o povo, língua, raça, tribo e nação. Glória a Deus, inclusive nós, brasileiros. Amém? Então nós estamos nesse pacote aí. Então só para que todos entendam, irmãos, eu sei que talvez é bem básico isso, mas é importante para que haja de fato toda a compreensão daquilo que as Escrituras estão falando. Então, também aqui no capítulo 3, Paulo está falando sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel em tudo, do início ao fim. Porém, a fidelidade de Deus não vai anular o juízo do próprio Deus, porque ele é fiel comigo e com você, mas ele é fiel à sua palavra também. Então, na sua fidelidade conosco, ele também é fiel ao juízo. Então, a fidelidade dele não anula o juízo. Agora, ele encerra, né, essa primeira sessão doutrinária aqui, até o capítulo 3, ali, meados do versículo 20, ali, ele está encerrando essa parte da primeira parte doutrinária, e agora ele começa, então, a falar sobre a justificação. O homem foi corrompido, né? Ele vai dizer do 9 ao 20 que a gente trabalhou no domingo passado, não há um justo sequer. Nenhum, irmãos. Então, por não haver nenhum justo sequer, toda a humanidade ela está corrompida. Ou seja, talvez essa porção das Escrituras aí, do versículo 9 ao 18 de Romanos capítulo 3, talvez é uma das porções mais pesadas para nós. Porque está falando que não há ninguém, não há nenhum justo, não há um sequer. Então toda a humanidade foi corrompida. Só que agora o próprio apóstolo Paulo vai falar que existe uma solução para essa humanidade corrompida. E qual é essa solução? A justificação, que vem por meio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí também ele vai falar que a função da lei, né, no capítulo 19 e 20, só para a gente encerrar o que foi falado domingo passado, capítulo 19 e 20 ele vai falar um pouco sobre a lei, e que a lei, ela não veio para justificar, a lei ela veio para revelar o pecado, amém? Então a lei não justifica ninguém. Então se chegar no final da sua vida e você chegar lá diante ao Senhor, no dia do juízo, no dia do julgamento, você fala assim, Senhor, mas eu não matei ninguém. Ele, glória a Deus, né? Porque isso é pecado, mas não quer dizer que porque você não matou ninguém, você vai entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é para quem não matou. O reino dos céus não é só para quem fez caridade. O reino dos céus é para aqueles que foram justificados. Amém? Isso é importante, irmãos, entendermos em termos dessa compreensão. Por quê? Porque senão a gente vai tentar comprar a salvação. Ou com recurso financeiro, para quem tem muito. Para quem tem muito recurso financeiro, ele vai tentar comprar a salvação de alguma maneira. E para quem não tem o recurso para comprar, ou tentar, né, comprar, porque não tem como comprar, ele vai tentar comprar com boas obras, com caridade, com doações. Isso, irmãos, não te justifica. Isso é a evidência de um salvo. Boas obras, caridade, doação é a evidência daquele que já foi salvo. Mas não é o que vai te justificar. Amém? Então isso é muito importante para que a gente possa, de fato,
seguir a partir então de agora, onde Paulo vai tratar desse tema, irmãos, glorioso. É bom porque ele veio e deu uma na gente, né? Deu uma paulada na gente. Não há nenhum justo, todos pecaram, todos são corruptos. Aí se o irmão parar a leitura da Bíblia aí, né? Ele fica triste da vida. Mas se ele der continuidade, ele vai trazer então a boa notícia que nós somos justificados pela graça, pelo poder da cruz. Amém? Então a salvação, irmãos, ela não vem por obras, mas pela graça de Deus. E ela é recebida como? Como que eu recebo então essa graça? Que é de graça. Porém, eu preciso ter fé em Cristo Jesus para que eu possa receber de fato esse sacrifício que foi agradável aos olhos de Deus. Amém? Então é pela fé que eu recebo essa graça. E Paulo aqui, então, ele termina de fato contextualizando, né, no capítulo 20, no versículo 20, que não há nenhum justo. E o remédio para isso, irmãos, é o verso 21. Então ele encerra, não tem nenhum justo, todos são corruptos, todos estão contaminados. Mas agora, olha o verso 21, como ele começa, irmãos. Mas agora. Esse mas agora, essas duas palavrinhas muda tudo, irmãos. Porque é um ponto de reviravolta entre a condenação que estava sendo falada até então e agora entra a redenção. Ou seja, a redenção, ela foi suficiente para resolver todas as coisas. Amém? Por isso, criação, queda, redenção. Por isso que todos os domingos, irmãos, nós estamos aqui. Criação, queda, redenção, consumação, que é o envio. Mas criação, queda, redenção. É onde Deus, então, resolveu todo o problema da humanidade através da redenção na cruz. Verso 21 e 22, novamente, você com a Bíblia aí diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. A justiça de Deus revelada, ela é independente da lei. Ela é revelada, irmãos, pela graça do Senhor, mediante a fé. Esse mais e agora é uma nova era para a humanidade, que ao crer em Cristo Jesus, a graça salvífica do próprio Cristo agora, nos faz reconciliar com o Criador, reconciliar com o meu próximo e reconciliar com a criação. É por isso que quando nós cumprimentamos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor, e é bom que seja a graça e a paz, né? Por muito tempo a gente deu uma encurtada, né, no nosso cumprimento, né? Era só paz, irmão. Ô, paz, né? E aí, né? Daqui a pouco só, então a gente vai encurtando, né? É natural do ser humano encurtando as palavras. Mas o nosso cumprimento, irmãos, ele não pode ser encurtado, porque o nosso cumprimento, quando nós falamos a graça e a paz, nós estamos afirmando que nós estamos em paz uns com outros, graças à graça. Amém? Por isso, graça e paz, porque mediante a graça eu estou em paz com você. Por isso a graça e a paz. Tá? Então é importante que o nosso cumprimento ele seja dessa maneira, para que nós possamos reforçar para o nosso irmão e para nós mesmos que nós estamos em paz mediante a graça de Deus. Amém? É por isso que todas as vezes que houver um conflito entre nós, nós deveríamos, né, chegar no irmão e falar assim: graça e paz, irmão. Imagina, o cara bate lá no seu carro, você deveria descer do carro e falar assim: graça e paz, meu irmão. Difícil, né, irmãos? Mas ali você já falaria para ele: eu estou em paz com você. Não porque você bateu no meu carro, mas eu estou em paz com você, porque Cristo é suficiente para resolver todos os nossos problemas. Amém? Assim deveria ser um cristão no mundo, irmãos.
Então a justiça de Deus não é algo, irmãos, que é produzida pelo homem. A justiça de Deus é algo que foi oferecida pelo próprio Deus. Então não é nós que produzimos isso, mas o próprio Deus ele nos ofereceu. A lei e os profetas, eles já apontavam para a justiça de Deus. A justiça de Deus já é apontada desde o início. Desde o momento que houve a queda, a justiça de Deus já começa a ser apontada. E a justiça de Deus é para todos, irmãos. Para todos que creem, sem distinção. Para todo aquele que crer. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, esse sim também será alcançado pela justificação, pela justiça de Deus. Então a nossa esperança, irmãos, não é o que nós vamos fazer ou o que nós estamos fazendo, mas é o que Cristo já fez por nós. Por isso que nós não podemos nos movimentar como parte da igreja do Senhor na expectativa do que o meu irmão vai fazer. Ou na expectativa do que eu vou fazer. Mas nós nos movemos, nós nos reunimos como comunidade, nós andamos juntos uns com os outros, não na expectativa do que o meu irmão vai fazer por mim. E nem pode, né, irmãos? Nós estamos lendo um livro, irmãos, e aí eu quero encorajar toda a comunidade a ler. Alguns irmãos aqui já começaram a ler Comunidade Cativante, do Mark Dever. Leia esse livro, irmãos, por favor. O Leandro Vieira até brincou, falou assim que quando ele viu o título, ele ficou um pouco assim meio receoso, né? E comunidade cativante, a princípio você fala assim, rapaz, será que são estratégias para que a nossa comunidade seja cativante, a ponto das pessoas virem para ela? Mas por incrível que pareça, é um livro extremamente bíblico do que é ser uma comunidade cativante, não por expectativas, mas pelo Evangelho, amém? Porque essa é a verdadeira comunidade cativante, aquela que o Evangelho nos aproxima, que o Evangelho nos atrai, e não simplesmente os pares, não simplesmente as fraternidades, não simplesmente as coisas incomuns. Isso tudo é consequência do que o Evangelho nos atraiu para vivermos comunidade, amém? Então, faça isso, irmãos. Se você puder, adquira esse livro, Comunidade Cativante, comece a ler. Inclusive, vai ser o livro que nós iremos trabalhar com toda a liderança da igreja para o ano de 2026. Então, você que tem interesse em fazer parte da liderança da igreja, serem formados, né, diáconos, presbíteros, pastores, esse é um livro base aí que nós iremos trabalhar no ano que vem com a liderança. Seguindo aqui, verso 23 e verso 24, ele vai dizer, pois todos pecaram, irmãos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, quando ele fala todos pecaram, não existe exceção. É sem exceção. Foram todos, toda a humanidade. Por mais que você possa falar assim, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Mas você é a descendência de Adão. Então você descendeu de Adão e herdou o pecado na sua vida. Então todos nós, sem exceção, irmãos, herdamos o pecado na nossa vida. Mas também todos, sem distinção, não sem exceção, mas sem distinção, também podemos ser justificados. Por que sem exceção? Porque se nós crêssemos que a justificação era para todos, nós teríamos que acreditar no universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é uma linha teológica que acredita que Deus enviou Jesus, Jesus morreu por todos. E se Jesus morreu por todos, então no dia do Senhor, todos serão salvos. Só que a Bíblia, irmãos, não vai dar amparo para essa teologia em momento algum. A Bíblia o tempo inteiro ela vai falar sobre um povo específico pelo qual foi eleito desde antes da fundação do mundo e que o Cordeiro foi imolado também desde antes da fundação do mundo e que João vai afirmar que nem uma ovelha do aprisco do Senhor vai ficar fora no dia do Senhor. Amém? Então, nós entendemos que todos pecaram, sem exceção, porém a justificação ela é para todos, sem distinção, ou seja, todo povo, língua, raça, tribo
nação. Não é só para judeus, mas é para todos. Amém? Glória a Deus. Por isso nós temos todo tipo de povo, né? E o Brasil é uma terra muito rica nisso, né? Tem gente de tudo quanto é lado aqui, né? De tudo quanto é região, de tudo quanto é descendência dentro do Brasil. Isso mostra também o quanto a igreja do Senhor, ela acolhe todo o povo. E uma notícia boa, irmãos, é que foi gratuitamente para nós, mas foi pago o preço mais alto que poderia ser pago. Mas não foi eu e você, não foi por mérito nosso, não foi por esforço nosso. Então nós recebemos gratuitamente, apenas pela fé. A única coisa que nós precisamos ter para receber gratuitamente é o quê? Fé. Fé que Jesus Cristo morreu numa cruz por mim e por você, pagou um alto preço, e por ter pago esse preço, houve a redenção. A salvação é um ato, irmãos, gracioso. É um ato de graça e não de recompensa. Amém? Então, que isso fique claro. E agora é isso que Paulo começa a defender. Que a salvação, irmãos, ela é um ato gracioso. A redenção é um ato gracioso e não por mérito ou recompensa. E a cruz, ela vai nivelar todos os homens, irmãos. Porque através da cruz, a cruz vai mostrar que não há ninguém que é bom demais, que não precisa da graça. E a cruz também vai mostrar que não há ninguém que é ruim demais, que não mereça a graça. Então a cruz, ela nos nivela. Porque ninguém é tão bom o suficiente que fala assim, eu não preciso da cruz. Eu não preciso da cruz, não, perdão, eu não preciso da graça, eu não preciso de Jesus. E também na cruz vai nos mostrar que não existe ninguém que é tão ruim que ele não possa ter acesso à graça. Então a graça, ela vai nivelar todo o povo, língua, raça, tribo, nação, toda a humanidade. Ela é nivelada através da cruz. Inclusive um grande exemplo disso, e eu estava vindo falando com o Caio sobre isso no carro, na vinda. A gente estava falando sobre o peso que nós carregamos, irmãos. E aí eu quero jogar esse peso para vocês também. Que peso é esse, pastor? Lembra do bandido lá na cruz, o ladrão na cruz, que estava lá crucificado junto com Jesus ali do lado? Então tinha dois ladrões. Um acreditou em Jesus, foi alcançado por Cristo e foi salvo. E o outro não foi salvo. Agora entenda uma coisa, deu tempo, irmãos, deu tempo daquele bandido ali na cruz, daquele ladrão ali na cruz, que recebeu a Cristo e foi salvo, fazer algum tipo de obra boa? Só que eu e você não somos o bandido da cruz, irmãos. Nós recebemos a mensagem do evangelho muito antes de estarmos ali à beira da morte. Então eu e você, irmãos, nós carregamos uma verdade que nos libertou, e a verdade vos libertará. E agora eu e você não andamos mais na ignorância. E eu tenho uma notícia para te dar, irmãos. Você precisa dar frutos. Você precisa, irmãos, dar bons frutos. Por quê? Porque você já conheceu a verdade. A verdade já libertou você da cegueira espiritual. A liberdade já não te permite chegar lá no dia do Senhor e falar assim, Deus, mas eu não sabia disso. Senhor, mas não, isso aí, não sabia, mas não sabia. Não tem mais como, irmãos. Então vocês entendem a grande responsabilidade, é o que Paulo vai falar, porque os judeus estavam fazendo isso. Os judeus, eles detinham as leis, os profetas, a promessa, e ainda assim estavam andando na imoralidade. Estavam falando que não podia, ia lá e fazia. E assim muitas vezes somos nós. Temos acesso a toda a verdade. Porque, irmão, até que eu saiba, ninguém aqui está com diagnóstico de morte, irmãos. Então nós temos muito chão para queimar. E esse chão para queimar, irmãos, não é para queimar correndo atrás do vento, mas é um chão para queimar por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eis que o silêncio reina, né? Sabe por quê, irmãos? Esse mundo, ele sempre vai te atrair para um outro caminho. Da fama, do sucesso, do business, dos negócios, do dinheiro, do status. Mas entenda uma coisa, aquele que quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Porque aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse encontrá-la na eternidade. Você entende, irmãos, que tudo essas outras coisas, elas têm que ser uma consequência na nossa caminhada rumo ao alvo que Paulo fala, ainda que nessa caminhada o Senhor aprove recursos financeiros para mim, o Senhor aprove portas abertas em alguns lugares de honra, posições sociais, mas o meu alvo é Cristo Jesus, porque eu tenho uma comissão, eu fui comissionado a pregar o evangelho, a fazer discípulos por onde eu passar. Então, se Deus te deu uma empresa com 20, 30, 100 funcionários, 500 funcionários, você é o pastor daquele povo. Amém, irmãos? Para não falar igual o PJ, né, irmãos? Eu fui um dia lá no culto no PJ. Para quem não sabe, o Paulo Borges, irmãos. Paulo Borges é um ex-gordinho que agora é magrinho, né? PJ. O PJ pastoreia uma igreja, irmãos, que só tem empresário rico. É impressionante. Assim, de cada 10 lá, uns 7 é empresário bem-sucedido. E um dia eu fui no culto lá, rapaz, e eu falei, rapaz, o gordinho, vamos ver como é que ele fala com esses caras, né? Porque eu queria aprender também, porque eu lido muito com o empresário. Ele virou no púlpito da igreja, pregando, gente, diante de Deus. Ele falou assim, essa sua empresa não é do Senhor, ela é do Satanás. Se a sua empresa não serve ao Senhor, ela é do Satanás. É melhor que você saia dela. E ele falando para empresário, mano. Não está falando para gente mais ou menos, gente que está começando um negocinho. Está falando para grandes empresários. Então entenda uma coisa, se o seu negócio não é para servir Jesus, não é para a glória de Deus, irmãos. Cuidado. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo, irmãos, que nós fazemos é para a glória de Deus. E Paulo, então, continua, verso 25 e 26. A quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. A propiciação, irmãos, é o sacrifício que satisfaz a justiça divina. E remove de nós toda a culpa. Foi através da propiciação que houve o sacrifício perfeito, o sacrifício que satisfaria a Deus e que removeria de todos nós a culpa. Então, irmãos, nós precisamos entender que a sua justiça, a justiça de Deus nos justifica a ponto de nós não termos mais acusação de pecadores, porque a justificação tirou de nós todo esse alvo de apontamento. E o seu amor colocou sobre nós, então, revestiu sobre nós a pele do Cordeiro. E o alvo foi aonde? Foi lançado em Cristo Jesus. O alvo, a condenação que era para vir sobre mim e você, foi direcionado para Cristo Jesus. Toda a ira de Deus que era para recair sobre mim e você, recaiu sobre Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, Cristo, irmãos, Deus, Ele é justo, mas Ele não ignora o pecado. Ele não vai ignorar aquele pecadinho que você fala assim, é só um pecadinho, e joga para debaixo da toalha, joga para debaixo do tapete e se esquece que você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa pedir perdão. Então entenda uma coisa, irmãos, mesmo Ele justificando e Ele sendo justo, Ele não vai, irmãos, ignorar o pecado na sua vida. Então você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa abandonar o pecado, porque muitas vezes nós nos agarramos na justificação e continuamos vivendo uma vida de pecador. Uma vida como se nada tivesse mudado em nós. E a gente continua uma vida no pecado. Uma graça barata. Que não nos muda, que não nos transforma. E nos faz continuar vivendo no lamaçal do pecado. Então entenda uma coisa, irmãos. A cruz é o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram no mesmo lugar. E nós somos os maiores beneficiados. Porque a justiça de Deus e o amor. Justiça porque aniquilou
ali na cruz, o pecado e a condenação, toda a condenação que era minha e sua, e o amor que nos justificou agora e nos redimiu para viver uma nova vida, e uma vida transformada, e uma vida que agora eu posso viver no Senhor, e agora eu vivo em paz, ainda que o mundo, irmãos, esteja em crise, ainda que o mundo esteja com notícias ruins, ainda que o mundo esteja numa guerra, mas nós precisamos estar em paz. Porque a nossa paz não vem, irmãos, das coisas externas. A nossa paz vem do Senhor. A nossa paz vem da graça que nos alcançou. A nossa paz vem da redenção que nos redimiu. E já não somos mais criaturas aqui desse mundo caído. Nós somos apenas peregrinos, que estamos de passagens aqui nesse mundo caído, mas nossa vida é na eternidade futura, a qual iremos passar com Cristo Jesus. E Paulo, então, dando continuidade, verso 27 e 28, ele vai dizer o seguinte: onde, pois, está a jactância? E aí, essa palavra, segundo o dicionário, né, vai dizer que é onde está toda a arrogância, toda a prepotência, foi toda excluída. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É por isso que eu falei, irmãos, não vai adiantar você chegar lá no dia do juízo e falar assim: mas eu não adulterei. Não, mas eu não menti nenhuma vez, Senhor. Eu vivi 50, 100 anos na terra e não menti nenhuma vez. Não é isso, irmãos, que vai justificar você perante Deus. O que vai justificar você perante Deus é o cordeiro que foi sacrificado no seu lugar. A justificação, ela vem por crer que Jesus morreu em seu lugar. Então é melhor, irmãos, em vez de você ficar arrumando justificativa, se arrependa. Em vez de ficar arrumando um monte de argumentação, se arrepende logo, é muito mais simples, irmãos. Se arrepende e fala: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou ruim, eu sou muito pior do que eu imaginava. Me perdoa, Deus. Mas pelos olhos da fé, eu creio no Cristo que morreu em meu lugar e que me redimiu, Senhor. E que agora eu tenho uma oportunidade de viver como um santo, não por justificação, mas eu quero viver em santificação, porque agora esse é o meu novo estilo de vida. E esse tem que ser, irmãos. Não tem como uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, foi alcançada pelo poder do Evangelho. O que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, versículo 16? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder, dínamos, bomba atômica. Irmãos, vocês têm noção que o Evangelho é como se fosse uma bomba atômica que explode você e te reconstrói, e você agora é uma nova criatura? Tem como ser a mesma pessoa? Essa semana eu estava dando um treinamento lá na empresa, e uma das pessoas que foi participar do treinamento, irmãos, uma mulher, nós estávamos lá antes de começar o treinamento, aí ela tem os braços tudo queimado, tudo cheio de marca de queimadura. Aí o cara foi e perguntou para ela: o que foi essas marcas aí de queimadura? Ela falou: não, foi queda de moto. Aí, queda de moto, aquele tanto de marca. Aí a curiosidade bateu, todo mundo começou a perguntar. Ela: não, eu bati a moto, eu estava na garupa do meu marido, nós batemos a 280 por hora. O marido dela morreu na hora, não deu nem tempo dele ver o que aconteceu. Foi tipo assim, pum, desligou a tomada. E ela só não morreu porque ela saiu não teve nada na frente dela. Deus guardou e ela foi só arrastando o asfalto. Queimou 70% do corpo. Só no asfalto. Ficou 21 dias em coma. Traumatismo craniano. Entende, irmãos? Essa mulher, irmãos, já não vive mais uma vida comum, irmãos, porque ela viu a morte de perto. Só que a gente nunca passou por uma experiência dessa, né, irmãos? Aí a gente acha que não, a vida está tudo certo. Irmão, quando Cristo te encontrou, é a mesma coisa de um caminhão a 200, a 300 por hora, encontrar você numa mobilete na BR e passar por cima de você. Isso é o Evangelho. Paulo estava no cavalo, irmãos, ele caiu, ficou 3 dias cego, o tanto que o choque foi grande. Entende, irmãos? Esse é o poder do Evangelho que Paulo está falando. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Se a sua vida não mudou com o Evangelho ainda não entrou na sua vida, irmãos.
Entende, igreja? Entende a seriedade que é a responsabilidade de carregar a verdade do evangelho, irmãos? Não dá para chegar aqui e falar assim, não, tá tudo certo. Não tá. Não tá tudo certo, irmãos. É isso que Paulo está escrevendo. A Bíblia está escancarando o tempo inteiro, irmãos. A salvação é um presente que nos foi dado, mas não tem espaço para a gente ficar vangloriando. É um peso de responsabilidade. Paulo está falando sobre essa responsabilidade. Tem muita gente que está tratando a salvação como se fosse um negócio de, não, agora eu vou erguer um troféu, eu sou melhor porque agora eu sou salvo. Não é uma elite espiritual, um grupo que se reúne. Não, nós vamos reunir aqui agora só os salvos. As suas obras, irmãos, por melhores que elas são, não vai te dar a salvação. Porque nada que você fizer se compara ao sangue que foi derramado no madeiro. Ah, pastor, então eu vou parar de fazer, ué. Isso só mostra que você ainda não é um salvo. Você viu, irmão, tanto que é simples entender o evangelho? Ué, pastor, então eu vou parar de fazer. Você não foi alcançado. Você ainda não foi transformado pelo evangelho. Porque quando você é alcançado pelo evangelho e transformado pelo evangelho, você não vem aqui ofertar e você vai contar para todo mundo a oferta que você deu. Você não chega no culto e senta na primeira cadeira e fica orando igual os fariseus lá para todo mundo ver que você é espiritual. Mas você, quando é transformado pelo evangelho, toda a sua vida é transformada, inclusive a sua conta bancária, e você agora é generoso, e você agora é um dizimista fiel, agora você oferta, porque nada mais é seu, e você entendeu que você é só um mordomo de todas as coisas que o Senhor te proporcionou ter. Mas a parábola dos talentos, que os talentos são recursos, diz que no final o Senhor volta e presta contas com cada um que recebeu os talentos. Então entenda algo, irmãos. Uma vida transformada pelo evangelho é uma vida que glorifica a Deus em tudo que nós fazemos. Tudo, irmãos, que nós fazemos tem que glorificar ao Senhor. Você quer abrir uma empresa? Pode abrir, mas abra para glorificar Jesus de alguma maneira, irmãos. Você quer ser bem-sucedido, passar num concurso público, irmãos? Não tem nenhum problema. Estude, passe para a glória do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, irmãos. O próprio Deus enviou o seu Filho amado para morrer no madeiro para a sua própria glória. Amém? Então as obras, irmãos, elas não causam a salvação, mas as obras são os frutos daqueles que são salvos. A obra é fruto, não é condição. Nós precisamos entender que toda boa obra, ela é um fruto, ela não é uma condição. Então agora eu faço boas obras, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa genuína, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa piedosa agora, não por uma condição, porque eu preciso fazer, mas eu faço agora, porque isso é um fruto de alguém que foi transformado, de alguém que foi liberto do inferno, de alguém que era uma pessoa pecadora, que o pecado me dominava, que eu era aprisionado, mas agora eu fui liberto dessa escravidão. Então, as obras surgem como um bom fruto. E por isso que todo cristão tem que refletir os frutos do Espírito, irmãos. Os frutos do Espírito, ele determina o nosso nível de andar com Deus, o nosso nível de santidade, o nosso nível de se parecer com o Senhor. A todo momento nós precisamos revisar os frutos do Espírito e falar assim: Deus, me dê mais domínio próprio, me dê mais domínio próprio. Eu preciso de mais domínio próprio. Senhor, eu ainda não consigo ter domínio próprio. Me perdoa por isso, me fortalece para isso. Ele mesmo te dá as ferramentas. O bom de Deus, sabe o que é? Que Ele te exige isso, né? Que você gere os frutos, que você ande em santidade, porém Ele te dá todas as ferramentas. Todas as ferramentas, irmãos. Basta você pedir, basta você ir atrás, basta você bater. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que... Qual foi a última vez que você bateu nas portas do Senhor e falou assim: Deus, abra a porta aí que está difícil para mim. Eu não estou dando conta sozinho. Eu já fiz isso.
Eu já fiz essa oração algumas vezes da minha vida. Estava tão difícil ser crente, irmãos, que eu orei para Deus e falei assim, Senhor, me tira daqui que eu não estou dando conta de ser crente. Sabe o que aconteceu? Eu mudei de cidade. Mas não foi por minha vontade, foi um negócio espontâneo. Deus foi caminhando. Quando eu vi, eu estava morando em outra cidade. Porque era na minha juventude, época de faculdade, o negócio estava difícil, irmãos. Deus me levou lá para Anápolis, eu fui morar lá em Anápolis, na casa do meu primo que me levou a conhecer o evangelho, o pai dele pastor, era uma benção, eu morei na casa dele 3 meses, depois fui morar na casa do pai dele, pastor, crente. Pastor João, meu sogro conhece, forjou meu caráter, irmãos, meu pai na fé. Olha o que Deus faz, irmãos, um grito de desespero, Deus entra com a providência. Foi providencial, foi naquela época, sabe aquela época assim que você quer dar uma desviada? Tudo estava caminhando para eu dar aquela desviada, faculdade, os amigos, aqui é trem, sim, festa, balada, e teve um dia que eu dobrei meus joelhos e falei assim, Deus, eu sozinho não dou conta. Não adianta, eu não dou conta. Então, entra com a providência aí, dá um jeito, porque se eu continuar do jeito que está aqui, vai desandar a coisa. Do nada, as coisas começaram a acontecer. Então entenda algo, irmãos, o próprio Deus que chama você à santidade, Ele te dá todas as ferramentas para que você consiga andar em santidade. Sabe por quê, irmãos? A cruz, ela não é só um pedestal que vai ficar ali apontando para Cristo, mas a cruz, irmãos, é para que a gente possa dobrar os nossos joelhos, nos arrepender, pedir ajuda para o próprio Deus. E aí, para concluir, ele vai, aqui no verso 29 e 31, porventura, é Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ou seja, Deus é um Deus universal. Ele justifica, a justificação, ela é pela fé, e ela é universal. O mesmo Deus que salva judeus, é o mesmo Deus que salva gentios. Agora entenda uma coisa, irmãos, a fé não anula a lei. Presta atenção aqui, que isso aqui é importante. Porque a gente fica louco para jogar a lei fora, né? Só que a lei é boa e ela é santa. Ela só precisa estar no lugar certo na nossa vida, irmãos. E olha que a gente já fala disso aqui muito tempo. Muito tempo. A fé não anula a lei, mas ela só confirma. Pois revela seu verdadeiro propósito. A lei, irmãos, ela vai te conduzir a ser uma pessoa parecida com Cristo. A lei, ela vai te fazer ser uma pessoa mais santa. A lei, ela vai te fazer ser um cristão genuíno. Mas a lei não vai te salvar. Amém, irmãos? A lei, ela não vai te justificar. Então eu, que sou justificado, agora que eu tenho a consciência da justificação em Cristo Jesus, mediante a graça do Senhor, porque eu creio nele, porque a fé que eu tenho em Jesus me habilita a ser um salvo, agora então eu olho para a lei, e a lei ela é boa e ela é santa, porque ela me baliza a ser um cristão que se parece com Jesus. Sabe por quê, irmão? Senão daqui uns dias nós estamos da seguinte maneira. Você já viu aquele cara que chega lá no ônibus e aí ele fala assim, ô meus amigos, olha aqui, presta atenção em mim aqui, ó. Hoje aqui eu estou vendendo bala, chocolate, eu estou aqui para ajudar a minha família, para pagar meu aluguel. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui trabalhando. Ele poderia estar roubando e matando? Claro que não, gente. Trabalhar é digno de todo ser humano. Então ele não tem que usar essa justificativa para poder fazer aquilo que todo mundo deveria fazer, que é o trabalho. Então daqui a pouco nós cristãos também estamos desse jeito. Não, mas eu não roubo, mas eu não adultero. Ué, irmãos, é óbvio que você não rouba, você não adultera. É óbvio, mas daqui a pouco vai ser assim. Daqui a pouco nós vamos ter que falar, daqui a pouco os irmãos vão gloriar porque ele não mente, porque ele não rouba. Irmãos, isso aí é o básico de uma nova criatura. O que nós precisamos nos esforçar, irmãos, é para manifestar os frutos do Espírito. Domínio próprio. Como tem faltado domínio próprio, irmãos?
É para isso que nós precisamos então nos esforçar, porque o evangelho, irmãos, ele derruba todo muro e constrói pontes de acesso. O problema, sabe o que é? Que muitas vezes o evangelho que nós estamos pregando, ou que nós estamos vivendo, está mais colocando muro, paredes, divisões, do que criando pontes de acesso. O evangelho tem que criar pontes para que nós possamos pregar, para que nós possamos acessar as pessoas. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente chegar lá no nosso trabalho na segunda-feira e mandar todo mundo para o inferno do que criar uma ponte de acesso àquelas pessoas que não creem no evangelho. Porque é muito mais fácil eu chegar lá na segunda-feira e falar assim: ó, gente, se vocês não aceitarem Jesus, vai todo mundo para o inferno. Você criou um paredão, irmãos. Você criou uma parede da inimizade, que as pessoas não vão querer nem ouvir falar. Imagina o Davi chegar lá na segunda-feira, Faculdade Federal de Goiás, curso de psicologia, só maconheiro, maluco, progressista, socialista. Ele vai falar assim: gente, eu quero dar uma palavra aqui, quem não aceitar Jesus vai tudo pro inferno. Ele fala assim: meu irmão, é lá que eu quero mesmo, no colo do capeta. Ué. Qual a oportunidade ele vai ter de construir pontes para acessar essas pessoas? Então o evangelho, ele é poder, irmãos, para transformar e para mudar todo aquele que nele crê. Mas o meu e o seu papel é criar essas pontes de acesso e não paredes de divisão. Nós não fomos chamados, irmãos, para criar ponte, para criar paredes que vai nos bloquear de acessar as pessoas, porque o meu papel não é pregar para crente. O meu papel é pregar para aqueles que ainda não conhecem o evangelho. E eu só vou conseguir fazer isso criando pontes, facilitadores, acesso a essas pessoas, sendo luz no meio dessas pessoas, dando frutos no meio dessas pessoas. Dando fruto no meio dessas pessoas. Um irmão estava comigo essa semana, gastei quase 4 horas, era uma conversa de meia hora, o cara começou a chorar no meio do shopping, eu e ele na Copenhague, lotado o shopping, um homão, de repente ele começa a chorar, eu até olhei pros cantos assim e falei: irmão, isso é o evangelho, chora, meu filho. E ele abrindo o coração e chorando e falando que ele recebeu uma proposta. Só porque quando ele recebe essa proposta, ele foi olhar para a vida do cara, e a vida do cara toda desorganizada. Tudo, cara rico, cheio de dinheiro, mas queria só prostituição, bebida, coisa arada errada. E aí ele veio conversar comigo sobre isso, sobre julgo desigual, se faz sentido, se não, como é que é. E eu falei para ele: sai fora, irmãos, é isso mesmo, não vai se associar com esse tipo de gente, mas não cria uma parede, deixa uma ponte. Construa uma ponte, porque o dia que esse homem estiver lá no prostíbulo, mal, no fundo do poço, e ele precisar lembrar de uma única pessoa pela qual ele pode ligar, é para você que ele vai ligar. Porque todos os outros amigos dele, que compactua com aquilo que ele faz, ele não vai dar moral. Ele não vai querer saber nesse momento, mas no momento que ele estiver no fundo do poço, ele vai querer falar com alguém que é temente ao Senhor, com alguém que vai ter respostas para aquilo que ninguém nunca deu para ele, para alguém que vai talvez trazer um afago, vai preencher um vazio que ele carrega e que ele não sabe, e que ele está tentando compensar com o dinheiro que ele tem. Então, irmãos, alguns princípios aqui doutrinários para a gente caminhar para o fim. A justificação é o ato de Deus, irmãos, declarando a justiça sobre todo o pecador. E Jesus Cristo foi a causa que resolveu tudo isso. Foi através de Jesus, irmãos, que todo o nosso problema foi resolvido. Então nós somos justificados agora, irmãos, não pelas nossas boas obras, não pelo que eu faço, não pelo meu esforço, mas eu sou justificado, irmãos, pelo que Cristo fez por mim. Agora, tendo a consciência do que Cristo fez por mim, o presente que eu recebo, irmãos, que é a graça, que chegou até você, sem você também fazer esforço nenhum. Por mais que você fale assim: não, mas pastor, eu saí lá da minha casa, eu atravessei a cidade, eu fui até uma igreja.
nem isso foi você que fez, porque foi o próprio Senhor que arrancou você da sua cama, que foi o próprio Senhor que impulsionou você a ir em algum lugar onde o Senhor te alcançou. Seja num acampamento, seja numa igreja, seja num culto, seja numa célula, seja num pequeno grupo, em algum lugar onde o Senhor marcou um encontro com você. Foi até Ele que levou você até lá. Porque eu lembro da minha conversão, irmãos. Foi num acampamento de adolescentes. Você acha que eu queria ir? Eu só fui porque eu achei que ia ter futebol, piscina, as menininhas de biquíni. Cheguei lá, irmão, só palavra. Palavra atrás de palavra. Mas o Senhor tinha marcado um encontro comigo aquele dia sem eu nem imaginar. Porque Ele mesmo escolheu o dia, a hora e o local. E Ele me levou até aquele lugar. Entende, irmãos? Então até isso é Ele que faz. Até isso foi Ele que fez por você. Então não pense que é o que você faz que vai mudar as decisões, que vai mudar aquilo que Ele já fez por você, porque já está posto o fundamento. Já foi estabelecido. A propiciação é o sacrifício substitutivo que satisfaz a justiça de Deus, irmãos. Então é a propiciação que substituiu eu e você. E hoje eu e você, irmãos, podemos celebrar isso. Porque a condenação que ia recair sobre mim e você, recaiu sobre Jesus Cristo. E agora então que eu já fui justificado, a propiciação já foi feita, agora pela fé, irmãos. A fé é o meio pelo qual nós recebemos a graça. A confiança total na obra que Jesus Cristo fez. Então é a fé, irmãos, que me faz e que me habilita a ser justificado. E para a gente caminhar para o fim, eu quero ler algumas citações. Coloca para mim, por favor. É bom que os nossos irmãos tangedores aqui vai ficar até cansado, porque não é pelo tanto que eles fazem mesmo, né, irmão? Deixa fazer. João Calvino vai dizer o seguinte: a justiça de Cristo é o manto com o qual somos revestidos diante de Deus. Nada em nós, tudo nele. Então entenda uma coisa, irmãos. Calvino está querendo dizer que todos nós estamos revestidos pelo manto do Cordeiro. Então não tem nada de nós. Quando Deus olha para nós aqui na terra, Ele não olha para nós, olhando para nós pecador, mas Ele olha para nós justificados e revestidos pelo manto do Cordeiro. Nada de nós. No dia do juízo, o que vai te justificar não é a sua boa conduta, ou o seu bom discurso, ou a sua boa desculpa. O que vai te justificar é olhar para o Cordeiro e falar assim: Ele que me justifica, eu não tenho nada de bom para apresentar. Imagina você tá num juízo aqui, né? Você é o réu, tem o juiz, tem os advogados de acusação e tal e coisa, tem seus advogados de defesa, e você só olha e fala assim: eu não tenho nada de bom, gente, é só esse homem aqui que pode me justificar, porque de mim não tem nada. Então é isso, irmãos. E aí, passando para a próxima aí para nós, Martinho Lutero vai dizer: essa passagem é o coração de toda a Escritura. Aqui se abre o paraíso. Justificação pela fé é o artigo sobre o qual a igreja permanece, ou ela cai. Por quê, irmãos? Ou nós acreditamos piamente que a justificação é pela fé e nós nos mantemos de pé, ou então, irmãos, não tem outra solução, iremos cair. Não dá para titubear nesse assunto, irmãos. Não dá para ter uma discussão entre arminiano e calvinista. Não dá para ter uma discussão entre milenista e amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Isso são discussões saudáveis. Aqui não, irmãos. Aqui ou você crê ou você não crê. Ou você se mantém de pé, crendo que a justificação é pela fé, ou então você cai, irmãos. Não há espaço para dúvidas. Ou você crê, ou você não crê. E aí, por último, John Stott vai dizer: a cruz é a demonstração suprema de que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador. Justo, pois pune o pecado. E justificador, irmãos, pois salva o pecador.
Ele é justo, irmãos. E ele puniu todo o pecado. Mas ele é justificador, porque ele salvou o pecador que nós somos. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Irmãos, meu convite é para que você reconheça nessa noite sua total dependência da graça, irmãos. Não há esforço, não há nenhum esforço que você possa fazer, irmãos, se não haver uma entrega total. Então que você se entregue totalmente para o Senhor, reconhecendo a sua dependência dele. A obra de Cristo ali na cruz, ela foi uma obra completa. Ela não é uma obra incompleta pela qual nós vamos completá-la. Não, a obra da cruz, ela foi completa. Ela não precisa que nós venhamos dar uma completude nela. Ou que nós venhamos dar uma ajuda para Deus, porque há algo que ainda não foi completo. Não, irmãos, a obra da cruz foi completa, porque o Cordeiro foi consumado desde antes da fundação do mundo. Já está consumado, irmãos. Então viva com gratidão, viva com humildade. A graça, a salvação não é para a gente ficar se gabando, mas é para a gente se colocar de joelhos, irmãos. É para que a gente se ajoelhe, se humilhe diante de Deus. Que nós venhamos ter uma gratidão, uma reverência por Ele. Porque Ele nos fez justo. Ele nos fez tornar perfeitos diante de Deus, mesmo em meio a toda a nossa imperfeição. Então que nessa noite nós possamos reconhecer tudo que Jesus fez através do sacramento que iremos participar agora. Nesse momento agora nós iremos participar do pão, nós iremos participar também do cálice. O pão, que é o corpo de Cristo,